E aí, como vão nossos estudos? Vamos continuar? Vamos falar do tema contagem recíproca do tempo de contribuição. Professor, onde está no edital? Lá não está. Questões gerais e específicas sobre benefícios. A contagem recíproca do tempo de contribuição, ela é importante para você. E ela vai aparecer, primeiro, a autorização, a possibilidade, lá no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal. Veja, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada. Hipótese em que os diversos regimes se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Continuei do mesmo jeito, né? Então, veja, possibilidade, a contagem recíproca de tempo de contribuição. Eu quero que você anote do lado assim, princípio da comutatividade. Anotem para mim, princípio da comutatividade. Princípio da comutatividade. Esse princípio, se você lembrar da matemática, vai ver lá que a ordem dos fatores não altera o produto. Veja, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2? Sim. O princípio da comutatividade, ele está presente na contagem recíproca de tempo de contribuição do serviço público e do privado. O que significa isso? Veja se eu consigo clarear mais um pouco. É a possibilidade de comunicabilidade dos tempos de contribuição na atividade privada, rural e urbana, com o do tempo de contribuição na administração pública, para fins de concessão de benefício. Nesse caso, os diferentes regimes de previdência se compensarão financeiramente. Veja na tela. Você que vai participar do concurso do INSS, supondo que você já seja um segurado do regime geral, ou você está trabalhando, ou você ainda trabalha e, portanto, é segurado do regime geral de previdência social. Vamos supor que você tenha, já há 2 anos, você já vem há 2 anos contribuindo para o regime geral de previdência social. Você vai assumir o cargo de técnico do Seguro Social. Quando você assume, você vai ser amparado pelo regime próprio de previdência social. Ora, no regime próprio de previdência social, você tem alguns requisitos para ter a aposentadoria, não tem? Veja lá, você vai precisar, se homem, 35 anos de contribuição, 60 anos de idade, 10 anos de exercício efetivo no serviço público, sendo 5 no cargo em que se der a aposentadoria. Não é isso? Você vai para o regime próprio. Só que, com a contagem recíproca, você pode transferir, levar, averbar esses 2 anos aqui, que contribuiu para o regime geral, levar para o regime próprio. Então, você já chega lá com 2 anos de contribuição. Quantos, então, faltariam? 33. Então, é a possibilidade de comunicabilidade. Você vai comunicar, você vai levar, você vai transferir esses anos. Isto é
facultativo, é uma possibilidade. Você, se quiser, pode fazer. Agora, outro caso. Imagine, um colega meu está no regime próprio de previdência social há 7 anos. É servidor há 7 anos. Mas está desgostoso, não quer ficar no serviço público, ganhou uma proposta muito tentadora para trabalhar num grande escritório de advocacia privada. E aí ele pede exoneração e vai trabalhar nesse escritório e, portanto, ele vai ser o quê? Segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Lá no regime geral de previdência social, você sabe que para ele se aposentar, ele vai precisar de 35 anos de contribuição. Ele não tem nenhum, porque ele nunca trabalhou dentro do regime geral. Sempre foi do regime próprio. Ora, ele tem a possibilidade de levar esses 7 anos para o regime geral, já que ele saiu, né? E aí faltaria para ele faltariam 28 anos. Veja, pode contar da iniciativa privada para o serviço público, do público para o privado. Então, há uma reciprocidade. Por isso é chamada de contagem recíproca de tempo de contribuição. Esse regime que está transferindo o tempo para o outro, chama regime de origem. Esse que está recebendo é o regime de destino, né? Esse de destino é que vai arcar com o benefício do segurado, porque lá ele vai permanecer. Só que, quando transferiu o tempo, quem recebeu contribuição por 2 anos? O regime de origem. Mas quem vai arcar com o benefício é o regime de destino. Por isso, tanto a Constituição quanto a própria lei dizem que os regimes se compensarão financeiramente. Ou seja, vai haver uma compensação financeira, porque um recebeu e o outro vai ter que pagar. Então, vai ter uma compensação financeira em relação a isso. Preciso saber os critérios de compensação financeira? Não. Você precisa saber que existe o quê? A possibilidade de computar tempo de contribuição na iniciativa privada, portanto, no regime geral, e no serviço público, no regime próprio, onde os diversos regimes se compensarão financeiramente. Isso é o que você precisa saber. Mas, sabendo isso, a Lei 8.213, ela não permite que, em determinadas situações, esse tempo pode ser computado. Veja, ora, não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Então, se eu vou contar, vai ser um ano, não um ano vira 2. Veja, é o caso, por exemplo, de contar como tempo as licenças não gozadas pelo indivíduo, como licença-prêmio, a qual foi vedada pela Constituição, pela Emenda Constitucional número 20 de 98. Então, o que acontece? Quando havia licença-prêmio, se você não fosse gozar da licença-prêmio, você contava em dobro. Aqui não é permitido, na contagem para o outro regime. É vedada, cai demais essa daqui,
É vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada quando concomitante. Então, o importante aqui é isso aqui, ó, quando concomitante. Por quê? Porque se a própria Constituição permite a contagem recíproca do tempo de contribuição entre a iniciativa privada e a pública, mas ela não pode ser quando exercido ao mesmo tempo. Exemplo, ora, eu tenho, dentro do regime próprio, para vocês terem uma noção, 23 anos de contribuição. Passei por vários cargos públicos e chego agora em 2016 com 23 anos. Mas sou do regime geral há 17 anos. Tem 17 anos que eu contribuo para o regime geral de previdência social. Então, há 17 anos eu venho exercendo o cargo de professora. Eu estou contribuindo para o regime próprio e para o regime geral de previdência social. Seria muito bom se eu pudesse computar, né? Levar esses 17 anos, porque aí eu teria 40 anos de contribuição no regime próprio, com certeza já estaria aposentada. Eu não posso levar nem um ano. Por quê? Porque esses 17 anos foram exercidos no mesmo período que eu estava no regime próprio. Ou seja, eu exerço de forma concomitante. Então, se o exercício for concomitante na iniciativa privada e no serviço público, não pode haver a contagem. Agora, se fosse o seguinte, eu tivesse 17 anos no regime geral e depois 23 no regime próprio, aí eu poderia somar, porque não seriam concomitantes, né? Eu poderia levar os 17 para o regime próprio. Mas como são concomitantes, eu não vou poder levar. E aí, nesse caso, você que já está adiantando o seu raciocínio, sabe que no regime geral eu já tenho a carência cumprida para me aposentar por idade, né? Que são 15 anos de contribuição. Se por acaso eu contribuir com mais 13, eu me aposento por tempo de contribuição, certo? Se eu não quiser, eu me aposento por idade aos 60 anos de idade, certinho? Se eu não quiser, eu me aposento aos 60 anos de idade, porque eu já tenho a carência mínima de contribuição. Mas com certeza, com fé e saúde, eu vou chegar à aposentadoria por tempo de contribuição. Veja, então é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitante. E se não for concomitante, pode, que é realmente o que a contagem recíproca permite. Outro, não será contado por um sistema o tempo de serviço ou de contribuição, né, utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. Ora, se eu já usei para um sistema de previdência, eu não posso pegar aquele mesmo tempo e utilizar para o outro. Tá? Esse aí é tranquilo. Veja o outro. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%. Veja,
Pode ser que você tenha exercido a atividade que o filie obrigatoriamente à Previdência Social, mas não veio contribuindo na época. Você vai pedir à Previdência Social que reconheça a sua filiação através de prova documental, e ela reconhecendo, esse tempo vai poder ser computado se houver o pagamento, a indenização das contribuições acrescido de juros e multa. O tempo de contribuição para o regime próprio ou para o regime geral de previdência social deve ser provado com certidão fornecida. Veja, se eu tenho um tempo de contribuição que eu quero levar para o regime de destino, eu tenho que comprovar isso através de uma certidão, a chamada certidão de tempo de contribuição. E aí, veja, a certidão de tempo de contribuição para fins de averbação do tempo em outros regimes de previdência somente será expedida pelo INSS após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito. O segurado em gozo de auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço terá o benefício encerrado na data da emissão da certidão do tempo de contribuição pelo INSS. Auxílio suplementar já não existe mais e nem abono de permanência em serviço. A lei, digo, é de 1991. Então, quando eu disse a vocês que o auxílio acidente tem como causa de cessação a emissão da certidão de tempo de contribuição, é nesse caso. A pessoa vai pegar o tempo do regime geral para utilizar em outro regime. Ela vai sair do regime geral. Então, se ela está recebendo auxílio acidente, ele vai ser cessado. Ele não mais vai receber o benefício, tá? Então, seria melhor só pedir a certidão quando fosse precisar desse tempo, porque aí você poderia ficar recebendo o auxílio acidente, não é? Chama a atenção de vocês da súmula 24 da TNU. Eu já comentei que, vou deixar porque não toda hora cai, eu já comentei que o tempo, quando falávamos lá na aposentadoria por tempo de contribuição, quais seriam tempos de contribuição considerados pelo decreto, que o tempo de trabalho rural exercido antes da Lei 8.213 vai ser considerado como tempo de contribuição no regime geral, exceto para fins de carência. Agora, a súmula 24 diz assim, melhor eu passar a 10 primeiro. A 10 fala assim, o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei 8.213 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca. Assim entendida, aquela que soma o tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao de serviço público, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias. O que a súmula 10 quer dizer? Ora, se aquele tempo rural, antes de novembro de 91, é computado como tempo de contribuição, se for dentro do regime geral mesmo, não há que se exigir as contribuições. Agora, se for querer utilizar esse tempo para levar lá por o regime próprio, né, pela contagem recíproca, pode, mas desde que sejam recolhidas as contribuições respectivas. Veja a súmula 24.
o tempo de serviço do segurado trabalhador. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou, em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.